Olá, muito bom dia a você que nos acompanha sempre na tela da SIC TV, a você que está sempre ligado na nossa programação da Record TV Rondônia. Começando mais um Viver Bem, o programa que fala de saúde, de qualidade de vida e de bem-estar. E hoje a gente vai falar aí sobre uma mudança de comportamento. É uma alegria contagiante que pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos. Assim funciona a síndrome de borderline, doença que se tornou muito conhecida nacionalmente devido ao reality A Fazenda, aqui da Record, onde uma participante sofre da síndrome e expõe a sua alteração de comportamento para todo o país. Além da montanha-russa emocional e da dificuldade em controlar os impulsos, o borderline tende a enxergar a si mesmo e aos outros na base do tudo ou nada, o que torna as relações familiares, amorosas, de amizade extremamente desgastantes. Por isso, a gente convidou mais uma vez a psicóloga Esther Miriam para nos ajudar a entender esta síndrome que está ganhando visibilidade devido ao sucesso aí da 12ª edição da Fazenda. Temos uma participante que supostamente teria a síndrome. Tudo bem, Esther? Olá, boa tarde, bom dia. Realmente é um assunto, um tema que surgiu e, de certa forma, é muito interessante isso, porque acaba dando visibilidade a essa situação que muitas pessoas desconhecem e, pela falta de informação, não sabem lidar com essa situação, né, com esse transtorno. E por isso é importante a gente, né, ter esse espaço para conversar a respeito. Síndrome e doença são a mesma coisa? Não necessariamente. Inclusive, quando a gente fala das doenças mentais, atualmente nós já temos a tendência a chamar de transtorno mental, porque são uma série de características de quadros patológicos, que é a síndrome, né, que é esse conjunto de situações, de características patológicas, que causam um transtorno, que tendem a causar toda uma alteração na vida do paciente, né? Então, dentro da saúde mental, a gente tende a falar mais em transtorno mental do que em doença mental. E no caso da síndrome de borderline, o que é? Então, a síndrome ou transtorno borderline, ele até também costuma ser chamado de transtorno limítrofe, de personalidade limítrofe. É um transtorno de personalidade, então são características crônicas e imutáveis, né? Ela persiste ao longo da vida da pessoa. E tem muito essa questão da cisão, o limítrofe veio até da psicanálise, né, no início do estudo das doenças mentais, dos transtornos mentais, que é como se a pessoa estivesse entre a realidade e a psicose, é como se ela estivesse ali no limite, sabe, numa corda bamba. Então, em muitos momentos ela vai estar presente, ela vai ter o contato com a realidade de fato, como ela é, mas muitas vezes não. E é aí que acontecem todos esses transtornos. Está muito relacionado a uma questão de um apego inseguro. É uma pessoa que ela se vê como uma pessoa má, como uma pessoa ruim. E aí, a partir disso, todas as relações interpessoais se tornam muito fragilizadas. Ela tende a achar que as pessoas vão abandoná-la. E aí, devido a isso, ela começa a ter uma série de padrões de comportamento para, ora, evitar esse abandono, ora, lidar com ele. Mas, geralmente, são de maneiras muito disfuncionais, né? E aí que a gente vê todos os transtornos que ocorrem diante dessa situação. Para a gente entender um pouquinho na prática, a gente separou um vídeo do reality A Fazenda que mostra a alteração de comportamento da participante Raíssa Barbosa, que afirma ter a síndrome de borderline. Eu não quis dizer, mas eu te chamar. Meu Deus, Carol, escuta, Tu não sabe escutar? Você não sabe escutar? Não sabe escutar? Não tenho paciência! Não tenho paciência! Não tenho paciência! Não tenha paciência, não tenha. Eu tenho. Fica me peitando. Não, deixa, conversa depois. A pessoa quando não tem cabeça, não adianta explicar. Tá falando que eu não tenho cabeça, é? Você tá falando que eu não tenho cabeça? Você tá falando que eu não tenho cabeça? Tá falando que eu não tenho cabeça? Gente, segura ela! Vai falar! Vai falar que eu não tenho cabeça! Vai falar que eu não tenho cabeça! Fala que eu não tenho cabeça! Fala que eu não tenho cabeça! Eu tô escutando! Eu tô escutando tudo!
Não, para. Você pode ser expulsa, calma. Por favor, para. Calma. Você não consegue conversar um negócio. Vai lá pra fora. Não perde comigo quando eu tô com raiva. Mas tudo te dá raiva. Controle. Tudo te dá raiva, Raíssa. Te contrariar, falar minha opinião te dá raiva. Você pode falar de um jeito menos agressivo, né? Mas você vem me peitando assim? Não, eu te falei a minha opinião, o que era o que você estava me chamando. Você entendeu da forma que você quis, mas eu quis dizer de outra forma. Ah, a mesma coisa que se eu te chamasse de alguma coisa que tu não gostasse, que eu ia falar. Gente, ai, que menina louca. Completamente maluca, né? Deixa eu ver, pelo amor de Deus. Você só defende ela, tá sempre ajudando agora eu não ela, vou tá fazer sempre nada, apoiando agora eu não ela, ela vai quero fazer esse show. Não, você vai ficar aqui. Deixa, ela perdeu a razão de novo, e aí depois a gente conversa com ela. Deixa pra lá. Pegar uma água, pera. Não, aí agora ela forçou. A pessoa tá sempre do lado dela, sempre defendendo ela, segurando. Toda hora ela quer dar show. Deixa ela dar show sozinha, dá show. Amigo, ri. E a Carol consegue ficar plena, né, na discussão. A Carol é assim, não adianta. Ali eu vou falar um negócio pra você. A gente percebe, a Alistair, que a Raíssa, com facilidade, ela perde o controle e até desconta esse descontrole em agressão ali, em tentar se bater, em bater em objetos, em descontar a raiva ali de alguma forma. É um comportamento comum de quem tem o transtorno? Sim, de certa forma, sim. A agressividade geralmente está atrelada, né, a esse transtorno. Tanto uma heteroagressividade, agressividade voltada a outras pessoas, né, ou outros contextos, objetos e tudo mais, quanto a agressividade voltada a si mesmo. É muito comum pessoas que estão dentro desse transtorno se automutilarem, né, terem lesões, fazerem lesões contra si mesmos, justamente nesse sentido de tentar lidar com esse mal-estar, de tentar lidar com essa dor. E essa agressão voltada a outras pessoas também, seja de uma maneira verbal, seja de uma maneira de fato comportamental, né, uma agressão física. Porque é a maneira dela lidar com essa situação. Ocorre uma instabilidade emocional, uma labilidade. Essas alterações são muito rápidas e ela tem essa dificuldade de regulação emocional, de entender, ó, eu estou sentindo isso, mas talvez não seja tão importante lidar com essa situação, seja a melhor maneira, né? E aí eu acabo simplesmente reagindo. Uma participante da Fazenda tem a síndrome e isso acabou gerando mais visibilidade para este problema. Então, a gente quer esclarecer aí alguns mitos e verdades, as causas, os tratamentos a respeito desta síndrome, hoje com a psicóloga Esther Miriam. Esther, perguntei no bloco anterior se existem causas definidas que desencadeiam esta síndrome. Existem? Os estudos ainda estão acontecendo, a gente não tem resultados muito factíveis, né, e conclusivos, mas a gente sabe que existem fatores de predisposição genética, fatores relacionados à própria configuração cerebral, à estrutura cerebral. Já existem estudos que mostram que determinadas áreas relacionadas à regulação emocional são alteradas nesses indivíduos, mas o principal que a gente consegue compreender é o contexto onde essa pessoa se desenvolve. Está muito relacionado às experiências que essa pessoa tem e a visão que ela vai construindo de si mesma e do mundo através dessas experiências. Geralmente são pessoas que têm uma infância muito complicada, que está envolvida com questão de abandono, de um apego inseguro, passa por diversos quadros de violência, né? E aí ela vai criando essa autoimagem, né, distorcida, assim como das pessoas. Então, ora essas pessoas estão aqui comigo, ora não. Então, isso vai causando, né, esse entendimento de que ela precisa estar com essas pessoas de alguma forma. Tem muito essa questão dessa ideação, assim, eu amo essa pessoa, assim como em outro momento eu a odeio, sabe? É um apego inseguro, é um apego, assim, que não é muito saudável, né? Porque ela não sabe lidar, ela não sabe o que esperar dessas relações. Pode ser diagnosticada em qualquer idade? Não, transtornos de personalidade só fecham o diagnóstico a partir da idade adulta. Quando a gente vai percebendo indícios, quando a gente vai percebendo os sintomas, características numa fase mais tenra, na infância ou na adolescência, a gente
fala que é necessário um acompanhamento, né? A gente vai acompanhando, vai aprendendo a manejar determinadas situações, porque isso acaba sendo até um fator favorável, né, ao desenvolvimento saudável com qualidade de vida da pessoa, mas fechar um diagnóstico só a partir da idade adulta, que é quando todas essas características se cristalizam e se cronificam. É muito confundida com outros transtornos? Sim. O que é mais confundido é com o transtorno bipolar, né, que é um transtorno de humor, e que tem também essas mesmas alterações, as características são muito semelhantes. Mas a principal diferença é que no borderline, as alterações, as oscilações são muito rápidas, assim, e podem ocorrer várias no mesmo dia. No transtorno bipolar, não. Existem um padrão de oscilação de humor, que podem durar de dias, a semanas ou até meses em alguns casos. Ora eu estou muito bem, que seria a fase maníaca, ora eu estou muito mal, que seria a fase depressiva. No transtorno bipolar, não, a gente tem essa alteração muito rápida. E também no próprio diagnóstico a gente acaba às vezes confundindo, né? Por isso que é importante o diagnóstico diferencial, porque tende a confundir com outros transtornos que têm características semelhantes, né? Então, por isso que é importante um diagnóstico muito aprofundado. Mas como é que vai ser esse diagnóstico? Quem é o profissional habilitado para realizá-lo? Existem exames que podem ajudar? Como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é clínico. Um psiquiatra que vai, né, o psiquiatra associado ao psicólogo, né, vai avaliar todos os sintomas, todas as características da pessoa, os padrões de comportamento. Geralmente, exames de neuroimagem, qualquer coisa do tipo, são mais para descartar ou fazer esse diagnóstico diferencial. Mas é muito mais pelo que a pessoa apresenta. A gente tem pelo DSM-5, que é o Manual Diagnóstico, né, de Transtornos e Doenças Mentais, a gente tem uma série de características que são necessárias. Se a pessoa preenche 5 dessas características de uma forma persistente, ela já pode ser, né, diagnosticada dentro desse transtorno. Então, assim, é um transtorno, é um diagnóstico que ele é demorado justamente pela dificuldade, pelo tanto de coisinhas e detalhes que a gente precisa observar. Por isso que é importante que seja um profissional que esteja preparado, que tenha supervisão e que tenha uma experiência nessa área. Até porque envolve ali comportamentos, né? E todo ser humano tem determinados momentos que ele pode se tornar uma pessoa explosiva, descontar a sua raiva verbalmente, até fisicamente. Então, assim, imagino que seja bem difícil diferenciar justamente pela questão, vocês levam em consideração a questão do nível desses desvios de comportamento, né? Isso, e o nível de comprometimento que traz a funcionalidade e a vida dessa pessoa, né? Geralmente, os transtornos de personalidade são um pouquinho mais complicados de diagnosticar, justamente pelo que você falou. Padrões de comportamento todo mundo pode ter em um momento ou outro. Existem transtornos, existem diagnósticos para isso. Mas quando é um transtorno de personalidade, é a forma como a pessoa funciona, vamos dizer assim, é a dinâmica dela lidar com as situações e entender e de ser, né? Então, por isso que é um diagnóstico que é muito mais aprofundado e difícil de ser feito. Se a gente fosse definir, assim, os sintomas da borderline, quais seriam? A gente tem uma tendência à agressividade, como já foi colocado, né? Tanto heteroagressividade quanto autoagressividade, né? Eu tenho uma labilidade emocional muito grande, uma instabilidade emocional, né? Então, hora eu estou muito feliz, hora eu estou muito brava. Eu tenho crises de raiva, eu tenho crises depressivas, onde eu tenho uma sensação de vazio muito intensa, como se eu só existisse. Eu tenho uma relação disfuncional com as pessoas justamente por esses entendimentos que eu tenho. Né? Ora eu amo e você é a melhor pessoa da minha vida, ora eu não quero te ver nunca mais, né? Justamente por ter essa visão distorcida de um relacionamento. Eu tenho uma visão distorcida de mim mesmo. Por todos esses comportamentos, né, que eu posso apresentar, eu começo a me achar uma pessoa ruim, uma pessoa má, eu acho que as pessoas não vão querer estar comigo. E aí a gente também vê a partir disso a gente vê esses quadros, né, de depressão e coisas assim. A gente separou as características desta síndrome para a gente comentar junto com a psicóloga Esther Miriam. Na tela, então, por favor, produção. Os esforços desesperados para evitar o abandono, real ou imaginado? Explica pra gente, Esther. Justamente por eu ter, né, a pessoa ter essa característica de não se sentir seguro dentro das suas relações, ela tem essa sensação de que vai ser abandonada a todo momento. E isso, inclusive, dentro de quadros mais graves, desenvolve um quadro paranoide. Né, então a pessoa acha que está sendo perseguida, que as pessoas estão se voltando contra ela, e aí a partir disso ela tem que lidar com isso de alguma maneira. Né? Então, ou seja, tentando se agredir
para fazer com que a pessoa fique com ela. E lembrando que isso não é uma característica consciente, assim. Geralmente a gente fala que as pessoas são manipulativas, manipuladoras. E não necessariamente, assim, eu vou fazer isso para ela ficar comigo, mas é porque é uma reação automática, né? Já que você não quer ficar comigo, eu não tenho mais por que existir, sabe? Então eu posso tentar, né, atentar contra a minha própria vida, eu posso tentar perseguir as pessoas e tentar, né, ter um comportamento que eu vá ter uma certeza de que essa pessoa estará ali comigo. Mais uma característica, então, da síndrome na tela. Padrão de relacionamentos instáveis e intensos, caracterizados pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização. Sim, justamente por eu ter essa dúvida de como as pessoas estão com relação, né, à minha pessoa, eu acabo muitas vezes sendo extremamente carinhosa e colocando essa pessoa num pedestal. Em outros momentos eu já posso ter esses pensamentos, né, essas distorções de pensamentos que, eu acho que essa pessoa vai me abandonar. E aí eu posso ter reações agressivas ou reações de que eu não quero mais estar com essa pessoa. Então é tudo muito intenso, tudo muito incerto. E isso dificulta o relacionamento, porque o relacionamento a gente precisa de estabilidade, né? Só que o que acontece? A partir desse padrão de comportamento, as pessoas tendem a se afastar, tendem a realmente deixar um espaço entre essas pessoas e isso acaba confirmando esse pensamento que elas têm, viu? Ela tá querendo me deixar. E aí se torna um ciclo. Eu tenho medo do abandono, eu vou fazer de tudo para não ter esse abandono. E aí eu vou, né, consequentemente, criar situações onde esse abandono é possível e isso confirma o meu pensamento. E aí eu fico nesse ciclo. Certo, mais uma característica da síndrome, então, na tela do Viver Bem de hoje. Perturbação da identidade ou instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo. São pessoas que elas não se veem como elas são, digamos assim. Elas tendem a ter uma imagem negativa de si mesmo, tanto por esses comportamentos, né? Assim, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa que não tenho valor, eu sou uma pessoa que ninguém quer estar comigo, que eu não valho a pena. E também pela autoimagem e a questão de aparência física também, né? Então eu acabo me depreciando muitas vezes, eu acabo tentando compensar esse mal-estar de uma outra maneira, ou tentando ter uma postura, né, de autoestima elevada, mas sendo justamente o contrário, sabe? Eu acabo me preocupando muito com a minha aparência ou eu acabo negligenciando, porque realmente não vale a pena. Certo, mais uma característica da síndrome de borderline na tela, impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente autodestrutivas. Sim, é como nós estávamos falando, é tudo muito intenso. Essa pessoa ela tem dificuldade de regulação emocional, então ela tende a ter comportamentos impulsivos e muitas vezes compulsivos também. Então elas têm uma maior tendência à dependência química, à dependência de álcool, à dependência de sexo. Elas têm comportamentos que a colocam em risco. Por exemplo, sair à noite correndo no carro automedicada, ou se envolver com pessoas que não sabem quem essas pessoas são, enfim, comportamentos de risco justamente por não avaliar a situação e o contexto. Mais uma característica da síndrome para a gente entender os comportamentos, né, os sintomas, a recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante. Sim. A gente, quando fala em suicídio, a gente sempre lembra do transtorno depressivo, né? Geralmente onde a gente foca. Só que é muito importante a gente estar atento que dentro do transtorno borderline, a taxa de suicídio é muito alta, justamente por essa impulsividade. Eu tive essa vontade, eu acho que não vale mais a pena viver, eu tenho essa necessidade de machucar em algum momento, então essa pessoa vai fazer isso, sabe? Então a taxa de suicídio e de comportamentos automutilantes, autoagressivos é muito alta dentro desse transtorno. Neste ponto a gente poderia diferenciar a depressão, que na depressão esse pensamento costuma ser constante e no borderline é justamente como são picos, de repente naquele momento eu quero me automutilar, eu quero me machucar. Sim. E aí eu posso tirar minha própria vida. Dentro do borderline eu posso ter quadros depressivos, onde esses pensamentos se tornam muito mais intensos, mas esse sentimento de vazio, de eu só estou existindo, ele pode acompanhar durante um longo tempo, mas a intensidade com que vem esses pensamentos pode sim ser maior. Certo, mais uma característica na tela então, instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade do humor. Sim, é como nós estávamos colocando, eu simplesmente reajo às situações, assim como todo mundo, né? Tem alguma coisa que me deixa feliz, eu vou reagir. Algo que me deixa triste, eu vou reagir, só que numa proporcionalidade à situação, né? Então, eu tô aqui conversando com você, você me fala algo que eu não gostei.
eu posso até ficar magoada, mas eu sei que eu não posso brigar com você agora, né? Então eu vou tentar lidar com isso de alguma maneira. Essas pessoas têm essa dificuldade, sabe? Então, às vezes, até uma palavra mal colocada, algo que dentro dessa percepção delas vá ao encontro do que elas estão pensando, isso se torna um gatilho, vamos dizer assim, para essa reatividade. Realmente, a gente percebe ali que as características são bem próximas, né? Tem vários, é um conjunto de características bem próximas de vários outros transtornos, a depressão, a bipolaridade. Sim. Então, mais uma característica na tela da síndrome de borderline, sentimentos crônicos de vazio. Essa, por exemplo, bem parecida com a da depressão, né? Sim, exato. Por isso que a gente tem muitos quadros depressivos dentro do borderline, porque isso é um sentimento que faz parte, digamos assim, da vida dessa pessoa. É como se eu só estou aqui, sabe? É uma questão de apatia, muitas vezes, de não sentir, de não ver propósito na vida, de não perceber as coisas boas. Eu só existo, sabe? E aí isso tende à depressão, porque a depressão é justamente essa baixa de energia, essa baixa de motivação, né? E aí que a gente tem esses quadros depressivos dentro do transtorno borderline. Muito bem, mais uma característica para a gente encerrar o bloco: ideação paranoide ou sintomas dissociativos transitórios. Também é uma característica da síndrome de borderline. Eu queria tentar me acertar, tentar conversar com você, mas você tá irredutível. Eu não sei o que aconteceu com você. Eu tô irredutível porque você quer que eu concorde com você. Te reconhecendo. Eu não vou concordar. Tá bom, Luísa. Eu não vou concordar com a sua opinião. O meu ponto de vista sobre você foi esse. Guarda pra você. Guardo pra mim. Quem é isso? Raíssa. Guarda! Eita, vai cair a porta. Peraí. Raíssa, deu? Não, mas eu não... Não, tá maluca? Peraí. A porta vai cair. Raíssa, tá me ouvindo? Tô ouvindo! Para! Então para! Acabou! Sai da frente da porta. Raíssa, não chuta mais nada. Tá ouvindo? Eu não aguento! Posso chegar perto da porta? Não faz isso. Raíssa, não chuta mais nada. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Estou ouvindo. Acalma, respira. Ai. Posso te pedir um favor? Eu só quero que aconteça o que acontecer, você segura minha mão, só isso. Tá. Você promete? Promete. A gente viu ali mais um trechinho onde a Raíssa demonstra as alterações de humor, descontando ali a raiva de forma até comportamental, até contra si mesma nos objetos, e é bem característico mesmo da síndrome de borderline, né? Que nós estamos conversando hoje aqui com a Esté. E Esté, a gente percebe que lidar com pessoas que têm esse tipo de síndrome vai também muito da maturidade e do preparo daquela pessoa que está próxima, né? E alguns participantes dentro da fazenda, a gente percebe que tentam proteger ela, tentam acalmá-la, enquanto outros se aproveitam desta síndrome para justamente usar os gatilhos para ver a transformação da Raíssa. Então, conviver em sociedade com a síndrome de borderline é algo que, se não tiver este acompanhamento, vai ser bastante difícil, né? Sim, é complicado, é difícil, mas não é impossível, desde que a gente saiba. Tanto que durante o tratamento é orientado também às pessoas, existe o tratamento com as pessoas que estão ao redor dessa pessoa, para ensinar como lidar com as situações, como reagir. Porque são pessoas difíceis, que têm um comportamento, um padrão de comportamento difícil, mas não são monstros. Não são pessoas
extremamente complicadas e que não dá para conviver. Pelo contrário, tendo um acompanhamento, tendo um tratamento, a pessoa pode ter relações muito saudáveis e estáveis com qualidade de vida. Sabe? A psicofobia, que é esse preconceito, essa rejeição com pessoas que têm transtorno mental, isso é algo que existe e que a gente percebe a partir da maneira como muitas pessoas falam através dessas situações. Que é uma pessoa louca, que é uma pessoa desequilibrada e que não adianta conversar. E isso acaba reforçando justamente esse padrão de comportamento. Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento para lidar da melhor maneira possível. Esse tratamento, então, ele envolve toda a família, normalmente? Sim, ele envolve a família, né, o companheiro, a companheira dessa pessoa, justamente para ensinar a como lidar com determinadas situações. E o tratamento em si, ele vai muito pela própria relação do paciente, né, da pessoa com o transtorno e do próprio terapeuta. A partir dessa relação terapêutica, ele vai como se fosse mostrando ao paciente como as relações podem ser. Então, ele vai trabalhando muito a modelagem de comportamento. Vou trabalhar a resolução de problemas. Eu estou me sentindo assim agora. Como que eu posso reagir? Eu sei que você está se sentindo mal, eu sei que você está chateado com o que eu estou falando, mas como que a gente pode resolver essa situação? Então, através dessa relação terapêutica, serve como um modelo de relações saudáveis. E esse modelo também é passado para essas pessoas próximas. Esse tratamento terapêutico, ele é associado a algum tratamento medicamentoso? Existe essa necessidade? Em alguns casos, sim. Justamente para lidar com as comorbidades, com os transtornos associados, com alguns sintomas. Não existe um remédio para transtorno borderline, mas existem alguns medicamentos que vão trabalhar determinadas características, né, como talvez a insônia, uma labilidade emocional, um comer compulsivo, enfim, para alguns pontos existem determinados medicamentos e em determinadas situações isso pode ser necessário. Tem cura, Esther? Transtorno de personalidade não tem cura, assim, eu vou deixar de funcionar dessa forma, mas tem tratamento. E por isso que o tratamento, o acompanhamento com o terapeuta é extremamente necessário, porque a partir disso a pessoa vai aprender a lidar com essas características, a aprender a se conhecer, a perceber os seus padrões de funcionamento, para que ela saiba como reagir em determinadas situações, não deixe que essas características a sobreponham. Muito bem, queria agradecer a sua participação, Esther, deixar seu Instagram, inclusive, para quem quiser acompanhar seu trabalho. É Esther Miriam, @EstherMiria, né? Então qualquer coisa é só chegar lá, lançar sua dúvida que a gente conversa. Obrigada mais uma vez, obrigada também a AC Libras por nos ajudar a levar a este tema, então, a todos os públicos, né, a disseminar a informação, mais uma vez, através do Viver Bem e da interpretação de Libras. E, claro, agradecer a você de casa que nos acompanha sempre aqui na tela da SIC TV. Lembrando que este tema vai para o nosso canal no YouTube, o canal SIC TV, tá certo? Ótimo final de semana a você de casa. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente!